Olá, a paz de Cristo. Eu sou a pastora Pérola Roberta e foi muito difícil decidir vir gravar esse vídeo, mas é algo que eu preciso compartilhar com todos, né? É um desabafo como pastora, também como ovelha do Senhor, e eu creio que muitas pessoas gostariam de ter a coragem de falar o que eu vou falar aqui. Porque cansa, sabe? Cansa. Cansa quando você olha e você vê grandes líderes, né? Grandes templos, vendo as pessoas negociando as bênçãos de Deus, pessoas barganhando com Deus e ensinando os fiéis a barganhar com Deus como se as coisas com Deus fossem moeda de troca. É muito constrangedor para nós como líderes e pastores ver o tipo de evangelho que está sendo pregado lá fora. Esse evangelho que prega somente riqueza, que prega somente bênção material. O próprio Jesus fala que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E entristece o coração da gente porque você vê e percebe que muitas igrejas estão lotadas de tantos fiéis, de tantas pessoas, e você vê que essas pessoas não estão ali porque elas amam a Cristo, muitas delas estão ali porque elas estão em busca de algo material, de algo que não se compara à presença de Deus. Dói mais ainda quando você vê esses líderes, né, falando o tempo inteiro sobre dinheiro, o tempo inteiro sobre prosperidade, falando o tempo inteiro, barganhando, ensinando os fiéis a barganhar com Deus. Dói muito ver isso. Dói você ver esses líderes com envelopes falando para que as pessoas façam votos com Deus, dizendo e usando o nome de Deus em vão, dizendo para as pessoas e prometendo cura, prometendo libertação, prometendo mil coisas em troca de dinheiro. Dói quando você vê as igrejas lotadas, luxo, muito luxo, e não tem nada contra o luxo, nada contra o conforto, mas dói muito ver que esses mesmos líderes estão mentindo, enganando ao povo e estão mandando essas almas para o inferno. E eu vou te provar o que eu estou falando aqui. Jesus fala que aquele que quer seguir após ele, tome essa cruz e negue-se a si mesmo. Não existe evangelho sem renúncia. E esses pastores, na maioria das vezes, eles simplesmente passam a mão por cima do pecado, passam a mão por cima daquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, para que eles possam continuar recebendo benefícios. Eles não estão mais pregando contra o pecado, ou seja, eles estão barganhando, eles estão negociando o reino de Deus, negociando a salvação. Toda vez que um pastor chega para alguém, para uma ovelha, e diz para aquela ovelha: não, você não precisa abrir mão disso aqui. Por quê? Porque aquilo ali que aquela pessoa está abrindo mão, muitas vezes, vai causar perda de ganhos materiais, vai causar uma perda de valores financeiros. E esses mesmos pastores, eles não querem abrir mão da lã, da grande quantidade da lã dessas ovelhas. E eu, como pastor, eu preciso desabafar aqui, porque eu creio que muitos líderes pensam da mesma forma que eu. Eu sou uma pastora que eu trabalho na rua com tendas e ministro a palavra. Também me dói saber que dentro dessas mesmas igrejas estão proibindo as pessoas de falarem aquilo que Deus mandou. Estão calando, perseguindo, matando profetas. Estão proibindo os profetas de profetizar dentro das igrejas.
estão calando a voz de Deus, estão literalmente matando os profetas. E eu quero chamar a atenção aqui porque diz na palavra que nos últimos tempos nós seríamos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Nós não estamos no tempo dos fariseus mais. Nós estamos no tempo que nós estamos sendo enviados como ovelhas ao meio dos lobos. Lobos que matam profetas, lobos que não querem que a verdade seja pregada, lobos que usam de manipulação em cima dos altares para manipular as pessoas, usando ferramentas de coach, usando ferramentas de programação, de tudo quanto é tipo de coisas, né, que o homem criou para dominar e para manipular as pessoas. Para manipular as pessoas, usando da emoção das pessoas, usando do sentimento das pessoas, usando da fragilidade das pessoas. E eu, como pastora, eu repudio isso. Eu, como líder e pastor, eu repudio isso. Eu, como profeta de Deus, eu repudio isso. Porque Jesus, ele pregava em todos os lugares, ele não fazia acepção de pessoas. O Senhor diz que os pastores vão dar conta das ovelhas desgarradas. E por que 90% desses pastores não vão atrás das ovelhas que estão afastadas de Deus? Por que esses pastores não se importam mais em resgatar as ovelhas que estão perdidas lá fora, que se desviaram dos caminhos do Senhor? Porque muitos deles pensam da mesma forma. Saiu uma, vem 10. E o porquê que essas igrejas muitas vezes estão lotadas? Porque as pessoas, nós seres humanos, somos gananciosos, somos ambiciosos. Nós sempre queremos mais. E nós julgamos pela aparência, mas Deus não vê como o homem vê. Enganoso é o coração do homem. Muitas vezes você pode estar num lugar que é simples, uma igrejinha de chão batido, que não tem luxo, que não tem um pastor milionário que anda de carrão, mas Deus também está lá. O fato de haverem igrejas em comunidades mais carentes, onde pastores pregam o evangelho por verdadeiro amor a Cristo, isso não quer dizer que Deus não está lá porque eles não andam num carro de luxo, ou porque eles não têm uma mansão, ou porque eles têm uma mentalidade de escassez. Agora tudo é escassez. Tudo é escassez. Se você não tem um carro de luxo, você é escasso. Se você não tem uma mansão, você é escasso. Se você não se veste com uma roupa de luxo, você é escasso. Jesus não se vestia com roupa de luxo. Jesus não andava de carrão. Jesus não andava em mansão. Jesus, ele se fez humilde e habitou entre nós. E ele nos serviu para nos ensinar e dar exemplo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. E aonde está escrito na Bíblia que os pastores e os líderes que vivem na humildade, que vivem uma vida mais simples, Deus não está lá porque eles vivem numa memória de escassez? Muitas vezes um pastor que vive na simplicidade, ele é muito mais próspero do que um pastor que é milionário e está lá no luxo, desfrutando muitas vezes de um dinheiro que não é dele, entendeu? Saqueando as ovelhas, usando da casa de Deus e transformando a casa de Deus em negócio, em empresa. A igreja não é uma empresa. A igreja é um hospital. A igreja fala sobre o reino. A igreja fala sobre salvação. É um hospital para receber as pessoas que estão doentes. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um negócio. A igreja não é para administrar dinheiro. A igreja é feita para salvar, resgatar almas para o Senhor. E aí hoje os pastores que são grandes empresários, que são milionários, que vivem e desfrutam de uma vida de luxo, muitas vezes sobem os altares para pregar contra os pastores, contra os profetas, que vivem uma vida mais simples. Nem todos vão ser ricos,
Nem todos vão alcançar a riqueza, entendeu? Nem todos vão alcançar e tá tudo bem. Muitas vezes uma pessoa que está ali comendo um prato de feijão com arroz é muito mais feliz e tem muito mais paz do que um homem que está sentado numa mesa farta. Muitas vezes o pastor que está ali desfrutando de uma comida mais simples e mora numa casa mais simples, ele consegue deitar a cabeça dele e ter paz. Sabe por quê? Porque ele não anda barganhando as coisas de Deus, ele não usa do nome de Deus em vão, ele não prega por dinheiro, ele não negocia as coisas de Deus. Será que esse evangelho que está lá fora, será que é esse o evangelho que Cristo pregaria se ele estivesse aqui hoje? Será que realmente é essa a essência do evangelho de Cristo? Matadores de profetas estão calando a boca dos profetas, proibindo os profetas de profetizarem nas igrejas, perseguindo os profetas, manipulando as pessoas, barganhando as bênçãos de Deus, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, uma casa de negócio, uma empresa. Hoje eu gostaria muito que Jesus estivesse aqui, pessoalmente, e que ele fizesse hoje o que ele fez lá atrás, quando ele entrou no templo e destruiu tudo. Porque ele disse que a casa do pai dele não era uma casa de comércio. Será que se Jesus viesse hoje, será que ele realmente estaria nesses lugares? Será que realmente Jesus estaria nesses lugares? Eu já entrei em grandes templos luxuosos e não senti a presença de Deus. Senti uma frieza espiritual, as pessoas vazias, mas cheias de si mesmo. E ao mesmo tempo que eu entrei em templos muito simples, muito humildes, de muitas vezes um banco de madeira e um chão batido, mas o Senhor estava presente naquele lugar por causa da essência, por causa da verdade no coração daquelas pessoas, por causa do arrependimento. O arrependimento é o que gera um avivamento. Porque você não se questiona o porquê que hoje você não vê mais um paralítico entrar na igreja e sair caminhando? Será que você não analisa isso? Você como ovelha, como pastor, como líder, você não analisa e não pensa nisso? Por que hoje já não acontecem mais milagres dentro das igrejas? Por que hoje as pessoas entram doentes e permanecem doentes? Por que hoje as pessoas entram feridas e permanecem feridas? Por que hoje as pessoas entram dentro da igreja e muitas vezes elas permanecem da mesma forma? Porque não há uma cobrança, porque não há uma transformação. Porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho que Cristo nos deixou. É o evangelho que massageia o ego das pessoas e as envia para o inferno. É o evangelho que prega aquilo que é agradável aos olhos do homem e desagrada a Deus. É o evangelho que fica massageando o ego do homem para quê? E em troca de benefícios. Maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes o Espírito Santo está te alertando sobre algo, muitas vezes o Espírito Santo está te cobrando algo, e você vai lá pedir um conselho para o teu pastor, e o teu pastor vai de contra o Espírito Santo, e diz para você que aquilo que é pecado não é pecado. Não tem problema, você pode continuar fazendo isso daqui. Mas será que ele realmente está falando isso porque ele se preocupa com a tua salvação? Ou será que ele está falando isso porque é agradável aos olhos dele que você permaneça na igreja, porque o teu dízimo é grande, porque as tuas ofertas são grandes? Será que ele realmente está preocupado com a tua salvação ou ele está preocupado com a tua lã? É essa pergunta que eu quero deixar para você. Se você está em uma igreja que não confronta o pecado, se você está em uma igreja que passa a mão por cima das coisas erradas e não confronta o teu pecado, e não confronta, aleluia, aquilo que tu está fazendo errado, e está massageando o teu ego, questione a Deus sobre isso, porque você pode estar no lugar errado e você pode estar caminhando rumo ao inferno.
É essa a reflexão que eu quero que você fique hoje na tua cabeça e você reflita sobre isso, que isso possa, o Espírito Santo possa testificar no teu coração a respeito disso, que o Espírito Santo possa te causar uma inquietação a respeito disso, para que você tenha o discernimento espiritual, que Deus possa derrubar a cegueira espiritual. Esses homens que cegam o entendimento das pessoas para benefício próprio e usam de manipulação em cima dos altares. Só que eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus há de fazer uma limpa nesses altares, que Deus há de levantar homens como Davi, que muitas vezes estão lá esquecidos no banco, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que não pregam por dinheiro, que não fazem a obra por dinheiro, mas por amor. Homens que pregam o verdadeiro evangelho, que tem o Espírito Santo de Deus, que realmente amam as almas e se compadecem e se preocupam com elas. Homens que vão lá para fora, com dinheiro ou sem dinheiro, para resgatar essas almas. Eu já tive em mesas, sentada com grandes líderes e com grandes pastores renomados. E quando eu questionei a respeito de saírem para fora para resgatar as almas, eu fui perseguida e fui rejeitada. E eu te pergunto, será que realmente eles se importam com você? Ou será que eles realmente estão lá dentro da igreja apenas para benefício próprio? Estão lá fazendo aquilo que é agradável aos olhos deles e mandando você para o inferno. Eu quero deixar essa reflexão para você. Vigie, ore mais, jejue mais. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora a Deus, porque o Senhor há de revelar a você. Que o Senhor venha derrubar as escamas dos teus olhos e que o Senhor venha arrancar toda a cegueira espiritual desses homens que usam a palavra de Deus para cegar o teu entendimento e que para que você permaneça no engano, para que você permaneça na ignorância, para que você siga alienado. Busque o entendimento e o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor venha te libertar e que o Senhor venha revelar aquilo que está em oculto e escondido e que o Senhor venha derrubar as máscaras de Satanás para que você possa despertar. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, esteja com a tua lamparina acesa, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando.